Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Enfermagens em Pauta número 36. Trago pessoal 2 julgados envolvendo direito processual penal e direito penal bem interessantes. O primeiro precedente da terceira sessão do STJ cuida de uma situação bem peculiar e que acho que pode levar a surpresa a muito aluno que se depare com esse julgamento, porque ele, a bem da verdade, ele é até passível de críticas, como vamos analisar. Mas fato é que o STJ analisou a situação de estelionato mediante cheque falsificado. De quem que é a competência? Nós vamos ver que se nós olhássemos só para uma súmula antiga do STJ, que ainda se mantém a despeito da Lei 14.155, a gente daria uma resposta diferente daquela que o STJ disse. E o STJ sequer falou na súmula. Nós vamos entender qual que é o juízo competente segundo a decisão mais recente da terceira sessão do STJ, envolvendo caso muito frequente de cheque falsificado. E o outro precedente cuida de lesão corporal gravíssima, mais especificamente na hipótese de deformidade permanente. A dúvida é, algum problema de ordem mental, psicológica, psiquiátrica, de natureza permanente, pode levar ao reconhecimento dessa qualificadora da deformidade permanente ou, ao revés, somente aquelas deformidades de natureza física poderiam ensejar essa qualificadora? Vamos ver o que o STJ definiu. Tudo bem, professor Felipe? Tranquilo? Tudo bom, professor Gabriel? Olá, pessoal de casa. Eu trago, professor, também 2 julgados, ambos do STJ, versos sobre direito público. O primeiro deles, ele vai analisar, né, vamos discutir como se conta o prazo prescricional de uma execução de uma sentença coletiva envolvendo servidor público, onde existe a obrigação de pagar e a obrigação de fazer. O STJ vai dizer se os prazos correm juntos, se o prazo é o mesmo, como é que se conta, enfim. Um julgado bastante interessante e muito comum na prática. O segundo julgado, em matéria tributária, ainda trata das repercussões da Covid-19. Um contribuinte de um estado da federação alegava que no plano federal e no plano de um outro estado membro houve, né, a suspensão da hipótese de pagamento de tributos e ele queria deixar de pagar, né, tributos que estavam se vencendo, bem como parcelamentos em curso. E por achar que ele tinha esse direito, ele pediu ao judiciário que interviesse. Vamos ver o que ocorreu. Pessoal, vamos então ao primeiro julgado, como eu adiantei, um precedente da terceira sessão do STJ, traz bastante polêmica, eu acho que causa surpresa para muitos, então acho que é um tema quente aqui também para cobrança em provas, além da repercussão prática, já que são situações bastante frequentes. Imagine uma situação em que alguém apresenta um cheque falsificado, vai no banco, tenta sacar esse cheque falsificado e não consegue. Uma tentativa de estelionato, caso clássico, né? Situação muito frequente, cheque clonado, falsificação da assinatura, né? E aí nós temos uma discussão envolvendo a competência para processar e julgar essa tentativa de estelionato. Agora eu vou complicar um pouco mais. Imaginem que a vítima ela é domiciliada em outra cidade que não a cidade onde foi apresentado aquele cheque para pagamento pelo estelionatário. E para complicar mais, que era exatamente a situação examinada pelo STJ, a agência bancária correspondente à conta da vítima está numa terceira cidade, está numa outra cidade. O que, afinal de contas, importa para fins de fixação de competência nesse caso do cheque falsificado? Vai importar o local onde o cheque foi apresentado, vai importar o local onde a vítima está domiciliada ou vai importar o local onde está a conta bancária da vítima, ou seja, o local da agência bancária correspondente à sua conta? Pessoal, o crime de estelionato, como nós sabemos, é um crime material ou de resultado. Ele pressupõe que o agente efetivamente obtenha vantagem ilícita mediante o ardil, mediante a fraude ou o artifício, ardil ou outro meio fraudulento, né? A consumação, portanto, pressupõe que haja
a obtenção dessa vantagem ilícita que se dá em prejuízo à vítima, em prejuízo alheio. No caso, pessoal, de alguém que apresenta um cheque clonado e que ele é devolvido, ele não é pago, nós temos uma tentativa de estelionato. O caso julgado pelo STJ envolveu o estelionatário que apresentou um cheque com falsificação de assinatura e que foi recusado o pagamento, não propriamente até, porque essa questão da assinatura, muitas vezes os caras são profissionais, né? Mas por falta de provisão de fundos. Então o estelionatário levou, a vítima deu sorte que não tinha dinheiro na conta e o cheque foi devolvido por falta de provisão de fundos. Nós temos que lembrar, pessoal, que a Lei 14.155 alterou o CPP para prever regrinhas específicas na competência para processar e julgar o crime de estelionato, mas não em todo e qualquer caso de estelionato. Algumas situações específicas. Quais são essas hipóteses que a Lei 14.155, de maio de 2021, trouxe em relação à competência para o estelionato? Primeira hipótese, estelionato com depósito ou transferência bancária feita pela vítima. E também a outra hipótese, o caso do estelionato em que o estelionatário é o dono da conta e ele apresenta um cheque sem fundos de maneira dolosa, ele passa um cheque sabendo que ele não tem e não teria provisão de fundos e, consequentemente, pratica uma hipótese de estelionato que é equiparada, né? Que tem a mesma pena, mas que tem previsão específica lá no artigo 171, no inciso 4º ali das figuras equiparadas do parágrafo 2º, tá? Nesse caso, nessas duas situações, a competência vai ser de onde? Do juízo do domicílio da vítima. Isso facilita muito a investigação. Vejam que a Lei 14.155, e para a gente entender, sobretudo, essa alteração, ela veio depois de uma jurisprudência consolidada do STJ, em particular, isso é o que causava mais problema na prática, nas hipóteses de estelionato envolvendo depósito ou transferência pela vítima. Então, é aquele caso do cara que sofre o golpe, o idoso, muito comum com idosos, né? Que sofre um golpe por telefone, né? Do bilhete premiado, tem dos mais variados tipos, mas até hoje ainda tem o do bilhete premiado, né? Ele é ludibriado e para ele receber um valor que ele tem a receber, ele tem que pagar um sinal, né? Tem que transferir um sinal para pagar algumas taxas. E aí ele faz uma transferência bancária para uma conta bancária, no mais das vezes, totalmente distante do seu local. Então, imaginem, a vítima ali do estelionato é domiciliada em São Paulo, capital. O estelionatário pede para ele transferir aquele sinal, né? E aí está o engodo, aí está a fraude, no valor de R$4.000 para uma conta que está situada num município lá do interior da região Nordeste. Nesse caso, pessoal, como o estelionato é um crime material de resultado, antes da Lei 14.155, o STJ tinha pacificado o entendimento de que a competência seria do juízo do local onde se situava a conta bancária destinatária desses recursos. Porque é lá, quando o dinheiro chega nessa conta, que se tem a obtenção da vantagem ilícita que consuma o crime de estelionato. Isso, né, pessoal, embora totalmente lógico, causava muitos problemas. Imagina a vítima tá lá em São Paulo e aí vamos investigar, vamos processar o caso na comarca onde situada a conta bancária para onde foram destinados os recursos transferidos pela vítima. Embora muito lógico e seguindo, né, o que previa a lei, como eu disse, isso causava muitos problemas em termos de instrução, de investigação e de instrução processual penal, e aí veio a Lei 14.155, que previu o juízo do domicílio da vítima como competente para o estelionato nas hipóteses em que envolvida transferência bancária, depósito bancário, e também se colocou a questão do cheque sem fundos.
Ou se fala também, né, é bem mais incomum, do pagamento frustrado de cheque, porque aí é quando, por exemplo, a pessoa solta o cheque e susta o pagamento do cheque, né? De maneira dolosa. Então, vejam, pessoal, essas as hipóteses que foram abrangidas pelo parágrafo 4º do artigo 70 do CPP, que mudou, portanto, o cenário em relação à competência no estelionato nessas situações, em particular nessas duas, agrupando aqui as situações: depósito ou transferência, cheque sem fundos ou pagamento frustrado. Como norma processual, tem aplicação imediata, então o STJ já veio, inclusive, já vem aplicando, né, o novo parágrafo 4º do artigo 70 de maneira imediata, tranquilo. O problema, pessoal, é que nessa situação que eu comentei para vocês do caso concreto, embora tivesse havido uma devolução por cheque sem fundos, a hipótese não era a típica do agente do crime, que é dono da conta bancária e que emite o cheque sem provisão de fundos. Era um estelionatário terceiro, não o dono, que falsificou o cheque e tentou sacar esse cheque, que foi devolvido por falta de provisão de fundos. Mas a hipótese não é a do parágrafo 1º, inciso 4º, do inciso 6º, né, na verdade, é inciso 6º do artigo 171, parágrafo 1º, né, do Código Penal. E sim a do caput, a figura básica do estelionato, porque não se enquadra naquela figura equiparada, já que é um cheque falsificado apresentado por um terceiro. Vejam, então, pessoal, que é uma situação que não está contemplada no novo parágrafo 4º do artigo 70 do CPP. Logo, não é competente o juízo do domicílio da vítima. E aí fica a dúvida de quem que é a competência num caso em que houve apresentação do cheque numa agência bancária de uma cidade, mas a conta bancária da vítima está numa agência de outra cidade. O que é muito comum hoje em dia, né, pessoal? Com as facilidades internet banking, eu particularmente saí de Porto Alegre, minha conta bancária há 20 anos continua em Porto Alegre e tem 20 anos que eu saí de Porto Alegre. Então, minha conta continua lá, resolvo tudo no internet banking. Inicialmente era até um pouco mais difícil, mas a gente ainda tinha contato telefônico com o gerente, né? E eu tinha amizade com um gerente, então, e mantive, né, a conta, porque ainda mais agora com a realidade do internet banking. Então, é uma situação muito frequente. Vejam, pessoal, que o STJ, nesse caso, entendeu que o que importa para fins de fixação da competência processual penal, no caso do cheque falsificado, é o local onde situada a agência bancária da conta da vítima. Não importa o local da agência bancária onde o cheque foi apresentado. Isso foi o que o STJ disse nesse julgamento da terceira sessão. Então, para a gente gravar bem, antes de finalizarmos só com uma análise crítica, imaginem alguém que tem domicílio em Brasília. O cara era de Porto Velho, lá teve, né, nasceu e se criou lá, abriu lá a sua conta bancária, trabalhava, resolveu estudar para concurso. Se mudou para Brasília e hoje reside em Brasília. Um estelionatário clona um cheque dele, falsifica um cheque dele e apresenta esse cheque lá no Paraná, lá em Curitiba. Nessa hipótese, de quem que é a competência para processar e julgar a tentativa de estelionato? No caso, como a gente viu, houve uma apresentação, uma recusa, né, do pagamento por falta de provisão de fundos. De quem que é a competência? Do juízo da comarca de Porto Velho. Não é nem o juízo do domicílio da vítima, Brasília, e nem o juízo onde o cheque foi apresentado, Curitiba, Paraná. Vai ser, nesse exemplo que eu coloquei, Porto Velho, que é onde fica a agência bancária da conta da vítima. Tendo, né, já explicado a decisão do STJ, vamos finalizar, como eu adiantei, com um juízo crítico. Em primeiro lugar, pessoal, vejam, o artigo 70 do Código de Processo Penal, no caput, diz que
Em caso de crime consumado, nós vamos considerar o juízo onde foi consumado o delito, né? A teoria do resultado, que foi adotada pelo artigo 70 caput. No caso de tentativa, é o juízo do local onde foi praticado o último ato de execução. No caso julgado pela STJ, era uma tentativa de estelionato. Ele não conseguiu obter a vantagem ilícita por uma circunstância alheia à vontade do agente, artigo 14, inciso 2º do Código Penal, porque a vítima não tinha fundos no momento ali da apresentação. Nesse caso, pessoal, onde foi praticado o último ato de execução? Para mim, foi onde ele apresentou o cheque. Não importa que a agência bancária da conta da vítima está lá em Porto Velho, está lá em outra cidade. Para mim, importaria na tentativa o juízo do local do último ato de execução. O último ato de execução, para mim, foi a apresentação do cheque. Não dá para considerar o local onde o cheque ele é analisado pela agência. Claro que o cheque ele é analisado pela agência correspondente à conta. É assim que funciona o sistema bancário. Mas lá não é mais ato de execução. O STJ entendeu que é lá, pessoal. Em caso de, ele falou em prejuízo ou eventual prejuízo. Ele analisava, inclusive, era tentativa. Coloquei exatamente o caso apreciado aqui para vocês pelo STJ. Outra crítica que a gente poderia fazer, pessoal, súmula 48 do STJ, ela foi mantida, ela não foi superada pela Lei 14.155. Ela diz que em caso de estelionato com cheque falsificado, é o juízo do local onde foi obtida a vantagem ilícita, o juízo competente. Vejam, pessoal, que cheque falsificado não está no artigo 70, parágrafo 4º. Então, a súmula não foi superada. E aí, vejam, se o cara, nesse exemplo que eu coloquei, se ele obteve a vantagem ilícita, ele, pela súmula 48, inegavelmente seria no momento em que ele conseguiu sacar aquele cheque. Nada importaria a autorização para o pagamento que foi dado pela agência bancária da conta vítima. Para mim, totalmente irrelevante. Mas foi tentativa, ele não obteve. Sim, a súmula fala, seria para um caso de consumação. Mas exatamente porque na tentativa nós temos o artigo 70 caput, que é o juiz do local do último ato de execução, que nesses casos vai coincidir, né? Se ele tivesse conseguido sacar, seria Curitiba. Se ele não conseguiu sacar, o último ato de execução foi lá. Então, fica aí uma crítica, pessoal, e só para a gente entender, o STJ ele aplicou um precedente do ministro Reinaldo Soares da Fonseca, também da terceira sessão, de 2020. Só que esse precedente, quando a gente vai ler o inteiro teor, ele não cuidava dessa hipótese. Ele tratou dessa hipótese no meio e falou que era o local onde situada a conta bancária da vítima. O caso julgado em 2020 cuidava da hipótese clássica, que é a hipótese de transferência bancária, e que aí ele explicava, inclusive, magistralmente, como é de praxe, eu gosto muito dos acordos do ministro Reinaldo, ele explicava para dizer, aqui nesse caso, é o juiz do local da conta, porque é lá onde foi obtida a vantagem ilícita. De novo, julgado anterior à Lei 14.155. O problema é que lá na ementa ele colocou, ao distinguir as situações, ele disse, olha, no caso do cheque falsificado, embora não fosse o caso julgado, se consideraria o local da agência bancária onde está a conta da vítima. Mas, pessoal, não era o caso julgado e muitas vezes o cheque é apresentado lá, né? E aí pode até coincidir. Mas, de novo, né? Para mim, pegaram só uma ementa e não fizeram um raciocínio específico no caso concreto, nesse julgado agora de março, né, de 2022, julgado recentíssimo, que a terceira sessão examinou. Então, fiz aí, pessoal, só uma análise crítica, é um caso complexo, tá? Porque tem 3 locais que a gente poderia considerar, tem o parágrafo 4º da Lei 14.155, que aparentemente poderia ser aplicável, mas não é, e ainda tem essa súmula 48 da STJ, que nesse julgado eles nem mencionaram, tá? No inteiro teor não foi mencionado, não foi mencionada, né, a súmula, e como eu disse, a gente precisa também entender o que o STJ definiu, é o que ele está decidindo hoje na matéria, inclusive citando o precedente que disse o mesmo, como eu apontei,
mas é importante também que a gente entenda o problema, né? Inclusive para fazer um juízo crítico e acompanhar eventualmente alguma nova decisão na matéria. Perfeito, Gabriel. Eu tenho um pouco a contribuir, acho que você exauriu o tema. O que eu só colocaria para o pessoal, né, que na própria legislação cambiária, né, cambial do cheque, né, é amplamente possível e comum, né, você ter um cheque que vai ser apresentado na mesma praça, ou seja, onde está impresso, né, o endereço da agência, o local da apresentação é o mesmo, e você tem cheque emitido em outra praça, né, o praça diversa, onde o local da apresentação não coincide com o endereçozinho que está impresso lá no cheque da agência bancária, né? Do correntista. E a própria lei, né, do cheque, ela diferencia esses casos, né, para colocar que o prazo de apresentação em mesma praça é 30 dias e o prazo de apresentação em praças distintas, né, ou em outra praça, são 60 dias, né. Então, assim, até a própria lei de regência do cheque, né, que é a lei 7357 de 85, a meu ver, embasaria a sua crítica, né. E outro detalhe também, mesmo que essa lei nova não se aplique, né, porque não é o caso, né, da hipótese de incidência dela, eu só lembro que caso se aplicasse, que você mesmo colocou, não é o caso, né, ela é uma lei adjetiva processual pura, né, então, assim, ela pode se aplicar, né, aos inquéritos em curso, aos novos inquéritos, ainda que o crime ou o fato gerador do ilícito penal tenha ocorrido antes da vigência dela, né, enfim, não foi abordado no julgado, é só um argumento lateral mesmo que me veio à cabeça. Perfeito, professor Felipe, bem lembrado. Vamos para o próximo julgado. Temos um tema aqui de direito processual civil, também lida com direito administrativo, porque pela questão de fundo de servidor, né? Caso muito comum na prática, né, Felipe? Bastante, bastante, professor Gabriel. E me vem à mente duas coisas que não foram abordadas no julgado. A primeira delas é a súmula 150 do STF, que sempre continua aplicável, e que ela coloca, né, que prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação. Embora a súmula não tenha sido citada, era exatamente que estava sendo discutido aí, né? Pelas normas, né, de prescrição no Código Civil, toda vez que nós temos uma violação à pretensão, né, de um direito, surge, né, o prazo prescricional. E quando o prejudicado, né, ingressa com ação em juízo, via de regra uma ação de conhecimento, porque ele não tem ainda o título executivo, o despacho, né, o cítice do juiz, ele, ainda que incompetente esse juiz seja, ele tem a capacidade de interromper essa prescrição. E lendo outros dispositivos do código, nós vemos que enquanto o processo corre durante a fase de conhecimento, o prazo prescricional ele fica no limbo, né? Ele fica suspenso, ele não volta a correr. E ele só volta, né, a correr interrompido, ou seja, ele reinicia do zero, do último ato do processo que o interrompeu. A jurisprudência interpreta isso como sendo trânsito em julgado. Então, o que é que acontece? Transitado em julgado, né, o processo, a fase de conhecimento, a jurisprudência entende que recomeça a correr do zero o prazo prescricional. Essa é exatamente a lógica da súmula 150, né, do STF, e era o caso que estava sendo discutido aqui no STJ. Um outro detalhe também, que é uma criação jurisprudencial, que não está previsto em lei, mas a jurisprudência é bem pacífica nesse ponto, né? Como é que se dá a execução contra a fazenda pública, né? Nós estudamos lá no artigo 100 da Constituição que a obrigação de pagar, né, da fazenda pública, ela é adimplida através de requisitórios. Esse requisitório, se for de um valor maior, é um precatório, né, de maior monta. Se for de um valor menor, ele é uma requisição de pequeno valor, o RPV, né? A RPV, ela tem uma periodicidade de pagamento mais curta, né? Não se submete àqueles prazos de apresentação do precatório constitucional. Em regra, são pagos em até 60 dias, né, as RPVs. Precatório você tem que ver se é no exercício seguinte ou no exercício subsequente, a depender da época em que ele é apresentado, né. Antigamente tinha-se lá o prazo, né, que era no início de junho, e as últimas emendas trouxeram agora para o início de abril. Pois bem, o que está sujeito a precatório, na verdade, é a obrigação de pagar, né? A obrigação de fazer da fazenda pública, né, ou de não fazer, ou a obrigação de dar, né, uma coisa diversa de dinheiro, que não seja bem uma obrigação de pagamento, não se submete a precatório. E agora vem o pulo do gato relacionado ao julgado, né? Em servidor público, a jurisprudência, ela fez uma seguinte distinção, né? Um servidor, ele pede que seja incluído uma nova rubrica lá no seu contra-cheque.
se a sentença for procedente, você vai ter parcelas vencidas, olhando para o passado, e você vai ter parcelas vincendas, olhando para o futuro. A jurisprudência entendeu que o que são parcelas vencidas, né, se submetem realmente a uma obrigação de pagar, uma obrigação de dar dinheiro, e está sujeito ao rito do precatório. As obrigações vincendas, né, futuras, elas não são adimplidas através do precatório, elas são adimplidas através da inclusão em folha de pagamento. E essa inclusão em folha de pagamento, ainda que, né, lá no fim dos atos, repercuta em um dinheiro que vai ser depositado em alguma conta em favor do servidor, na verdade, uma obrigação de fazer. E nisso aí a jurisprudência sempre faz essa quebra, né? Você vê o que é que está vencido para pagar através de requisitório constitucional e você vê o que está por vencer ainda, para que você determine a inclusão em folha, e mês a mês, né, à medida que for ocorrendo a data de vencimento, a data de pagamento, eles vão sendo pagos. Isso também é muito comum, professor Gabriel, em matéria previdenciária, né? Ou até matéria assistencial mesmo, envolvendo LOAS, né? A parte pede uma revisão, né? Uma majoração de benefício previdenciário. Se a sentença final for procedente, né? Você também tem essa quebra. Valores vencidos e valores vincendos, para você ver o que é que vai ser pago mediante RPV ou precatório e para ver o que é que vai ser pago mediante inclusão em folha. Se for um segurado privado, né? Junto ao regime geral, vai ser em folha do INSS. Pois bem, e o que é que acontece? O caso concreto se tratava de uma ação coletiva que envolvia uma associação de servidores que teve um grande causa em relação a uma revisão de um fator, né, de um fator de correção monetária, de revisão que não foi aplicado corretamente pela administração. E a própria associação, quando foi executar, né, esse título judicial que deu ganho de causa em benefício dos servidores, ela optou por primeiro incluir em folha de pagamento e só depois, uma vez que a inclusão em folha de pagamento estivesse pronta, estivesse feita, estivesse correta, ele, provavelmente para ter uma certeza maior, né, dos meses, para não ter uma expedição de precatório complementar, enfim, só depois da inclusão em folha é que essa associação, representando, né, os substituídos processuais na fase de conhecimento, mais os exequentes, que ela cobrou, né, que ela realmente entrou com cumprimento de sentença da obrigação de pagar. Pois bem, como entre o trânsito em julgado e o pedido da execução, né, do cumprimento de sentença da obrigação de pagar, houve o transcurso de mais do que 5 anos, o STJ entendeu pela prescrição. No caso, o autor, né, o exequente, só foi diligente para executar dentro do prazo prescricional a obrigação de fazer. Eu lembro, né, nesse caso, que como o réu é a fazenda pública, né, os prazos, né, em geral, extintivos contra a fazenda pública são quinquenais. Então, nesse caso, né, com o trânsito em julgado, né, pela súmula 150 do STF, se reiniciaria o prazo prescricional. Houve até uma discussão, professor Gabriel, para saber se o ato de ser necessário a liquidação, né, apresentar uma conta, se isso seria ou não um entrave, né, para correr a prescrição, né? A maioria dos ministros, aplicando a jurisprudência pacífica do STJ, entendeu que a liquidação ela integra a execução. Então, nesse caso, né, esse prazo quinquenal que a pessoa tem para iniciar a execução abarcaria precisamente a liquidação. E lembrando aqui, pessoal, eu não entendo que o julgado do STJ diz que todo e qualquer julgado de execução, ou todo e qualquer processo de execução, tem que ser concluído em 5 anos. Não é isso que está sendo discutido aqui. A parte é que tem até 5 anos para iniciar o processo de execução. Uma vez iniciado, né, se aplica a mesma lógica que vige na fase de conhecimento. Né? Enquanto o processo está correndo, né, você não tem mais o prazo prescricional, né? Poderia até se falar em prescrição intercorrente, mas não é o caso aqui do que foi julgado. Mas a parte iniciou a execução dentro do prazo de 5 anos, né? Estaria afastada da prescrição, mas é isso. Em regra, né, de um mesmo título executivo judicial, o prazo de prescrição é uno, ainda que você tenha diferentes obrigações, obrigação de pagar e obrigação de fazer. É esse o entendimento do STJ, professor Gabriel. Bem interessante, professor Felipe. Eu lembrei aqui apenas a questão da execução de fazer e não sujeição a precatórios, tem em repercussão geral, né? O Supremo definiu, e o grande problema é porque muitas vezes a execução de fazer tem uma repercussão patrimonial, como tu bem colocaste. No tema 45, o STF definiu que não se aplica, inclusive na execução provisória de sentença que preveja uma obrigação de fazer, não se aplica o regime de precatórios.
Pessoal, passo para um julgamento envolvendo direito penal, envolvendo lesão corporal e me veio agora aqui à cabeça o caso que aconteceu na madrugada na cerimônia do Oscar. Não sei nem se o professor Felipe viu, teve um tapa, né, envolvendo o Will Smith, o Chris Rock, né, e aqui o nosso julgado é de lesão corporal. Inclusive o caso lá, para mim, é bem interessante até sobre a questão penal, porque envolve, para mim, é contravenção penal, né, não é nem lesão corporal propriamente, mas tem gente que sustenta ali, que eu já vi falando de lesão corporal, mas enfim, lembrei do fato para dizer que o nosso julgado aqui, ele é de lesão corporal também. Só para finalizar, para mim ali é contravenção penal e não é legítima defesa da honra de terceiro, porque na verdade totalmente desproporcional quando tu tem uma agressão verbal, tu tem um ataque físico. Mas para fechar o caso do Will Smith aqui, e partir para o nosso julgado pela STJ, julgado bem interessante, pessoal, também um tema que o STJ analisou, eu não lembro ter visto informativo algum, e que pode levar a alguma confusão quando a gente lê ali a doutrina e pensa nessa hipótese da deformidade permanente. Vamos lá. Qual que era o caso concreto, pessoal? O caso concreto era de um boçal que estava suspenso pela faculdade, tentando entrar na faculdade, mesmo suspenso, e os seguranças não deixaram. Ele pediu para falar com o coordenador do curso veio e manteve a ordem de que ele não podia entrar. E quando o coordenador vira as costas, ele de inopino dá um soco no coordenador do curso, que cai bate a cabeça ainda, cai desmaiado, fica internado, né? Mas qual é a sequela que ele herdou? Ele não ficou com algum tipo de deformidade física no rosto com a queda, mas ele ficou com um transtorno de estresse pós-traumático com alteração permanente da sua personalidade. Isso é um exame pericial de ordem psiquiátrica, psicológica, que vai dizer, né? Então, a conclusão da prova pericial é de que a vítima ficou com um estresse pós-traumático, que é muito comum em casos assim, e, por força disso, com uma alteração permanente na personalidade. A dúvida aqui, pessoal, que o STJ estava cuidando, é se esse estresse pós-traumático que promoveu uma alteração permanente da personalidade da vítima se enquadra como deformidade permanente para fins de incidência da qualificadora lá da lesão corporal gravíssima, tá? A gente tem a lesão corporal leve do caput, tem a grave do parágrafo 1º e tem a gravíssima do parágrafo 2º, inciso 4º, que é essa aqui, especificamente da deformidade permanente. Para a gente se situar na polêmica, pessoal, nós, embora, né, a gente não veja muito na prática, nós temos um entendimento doutrinário e jurisprudencial absolutamente robusto, no sentido de que a lesão corporal não é só a lesão corporal física. Pode configurar a lesão corporal uma lesão de ordem psicológica, psiquiátrica, ou seja, um dano de ordem mental, um dano à saúde mental. O raciocínio da doutrina é de que o cérebro também é corpo e pode sofrer algum tipo de dano. Então, pode configurar uma lesão corporal, algum tipo de dano à saúde mental da vítima. Embora isso seja tranquilo para a lesão corporal em si, ela pode se configurar dessa forma, e aqui no caso era o que nós tínhamos, né, um dano à saúde mental da vítima. O que se discutia especificamente era a incidência da qualificadora da deformidade permanente, que é 129, parágrafo 2º, inciso 4º, lesão corporal gravíssima. E aqui, pessoal, o que o STJ tem dito em primeiro lugar? Primeiro, né, que quando ele analisa esses casos de deformidade permanente, o STJ, falando num critério objetivo-subjetivo, ele vai dizer que, de um lado, né, no aspecto subjetivo, tem que causar em relação à vítima ali um sentimento, né, de desgosto, um sentimento de vergonha, né, e ao mesmo tempo, objetivamente falando, isso tem que ser algo de uma monta
mínima, né? Não é qualquer arranhão, digamos, ficou um arranhão aqui de um ponto que ele levou de um soco. Tem que ser algo notável, de uma monta considerável, que terceiros batam o olho e vejam, né? Não sei aqui, professor Felipe, eu tenho a cicatriz que, né, na cabeça aqui, corte, jogando futebol e tal, graças a Deus, nunca briguei, nunca me envolvi em briga, mas tu tem, né, marcas da vida. Não é qualquer marca que causa deformidade permanente para configurar a qualificadora. Tem que ser uma marca de uma monta considerável que cause um sentimento em que enxerga de algum tipo, né, de repugnância, e que a vítima, né, esse sentimento de desgosto da vítima, que é aquela situação notável. Então, evidentemente, né, alguém dá um soco numa pessoa, como era o caso concreto, pode herdar uma debilidade permanente, né? Por exemplo, pode quebrar um osso da face e deixar o olho de um jeito que cause uma deformidade permanente. Então, essa é a forma como o STJ analisa essa qualificadora. A dúvida é: essa qualificadora é só para dano físico ou pode ser também para uma, entre aspas, deformidade mental, uma deformidade da personalidade, como aconteceu aqui nesse caso? O STJ entendeu que não pode configurar essa qualificadora numa situação de estresse pós-traumático com alteração permanente da personalidade, porque não é assim que a lei quis entender a hipótese de deformidade permanente. Ao fim e ao cabo, o STJ está dizendo: não cabe uma analogia em Malam-Partem. Deformidade permanente é só deformidade física, não, portanto, deformidade de ordem mental. Então, com isso, pessoal, nesse caso concreto, o STJ afastou a qualificadora que tinha sido aplicada pelas instâncias ordinárias. E eu finalizo, pessoal, com algumas observações. Primeiro, o STJ, inclusive, ele deixou claro no inteiro teor. O STJ está dizendo que a deformidade permanente tem que ser de ordem física, mas ele não está dizendo que um estresse pós-traumático com alteração permanente da personalidade não possa configurar outra qualificadora, e tampouco ele está dizendo que não possa ser considerado nas circunstâncias judiciais do artigo 59. Vou explicar para vocês não confundirem. Imaginem algum tipo de dano à saúde mental que cause a uma pessoa a impossibilidade de realizar o seu trabalho habitual por mais de 30 dias. Ficou com um problema psiquiátrico que passou por um tratamento durante 6 meses, não pôde trabalhar durante aqueles 6 meses. Isso configuraria a lesão corporal grave trintídia, né? Lá do artigo 129, parágrafo 1º, a primeira hipótese é a lesão corporal trintídia, quando a vítima fica por mais de 30 dias incapaz para sua atividade habitual. Outra situação, no caso mais grave, né? Pode haver algum tipo de dano à saúde mental que cause uma incapacidade permanente para o trabalho. E aí pode configurar uma qualificadora do parágrafo 2º, que é a incapacidade permanente para o trabalho. Então, nesse caso, ao que tudo indica, isso não aconteceu, a vítima continua trabalhando. Também não se apontou aqui que ela tenha ficado sequer 30 dias acima, né? Em suma, o STJ estava cuidando do enquadramento como lesão corporal gravíssima na deformidade permanente. Então, ele estava circunscrito aqui a essa discussão. Mas ele deixou claro, e eu só finalizo com isso. Vejam que uma situação de dano à saúde mental pode configurar alguma qualificadora. Outra qualificadora da lesão corporal que não seja deformidade permanente, porque essa é exclusiva para danos físicos. Perfeito, professor Gabriel. Tranquilo. Eu acho que você exauriu o tema. A observação que eu ia fazer, né, de ser a enfermidade permanente, você já colocou, né? Tá perfeito. Tranquilo. Então vamos, pessoal, para o nosso último julgado. Temos um tema envolvendo tributário, envolvendo a pandemia, né, Felipe? Tema também interessante aqui. É um caso que foi até corriqueiro, viu, Gabriel? Enquanto juiz, eu peguei algumas dezenas de processos, né?
dessa forma, pelo fato de estar em Brasília, né, embora a discussão fosse no âmbito federal, né, como foro nacional, né, foro concorrente da União, realmente eu peguei demandas de empresas de todo o Brasil. E eu decidi na linha do que o STJ também decidiu, que também fez referência ao Supremo, né? Qual era o tema, né? Qual era o caso prático? Nós tínhamos um contribuinte do Espírito Santo que pedia que, em relação aos tributos, né, que iam se vencendo durante a pandemia, que o prazo de vencimento, né, que a data de vencimento desses tributos fosse realmente postergada para algum momento razoável depois, enfim, e os parcelamentos em curso, do qual o contribuinte do Espírito Santo era beneficiário, ele pediu que a data de vencimento das parcelas, né, do parcelamento, dos parcelamentos em curso também fosse postergado. Pois bem, ele não logrou êxito de forma nenhuma, ainda que ele quisesse, né, aplicar por analogia ou por principiologia normas, né, no plano federal e normas até do Estado do Rio de Janeiro, que concederam, né, esse benefício fiscal, digamos assim, para os contribuintes. O STJ ele se baseou para dizer que o judiciário não pode fazer isso. Ele, na prática, estaria agindo como um legislador positivo, né? Você estaria violando o princípio da tripartição dos poderes. Na visão do STJ, é o legislador, né, que deve fazer isso. Entenda-se como legislador aquela vontade, né, confluente, né, do executivo e do legislativo na feitura, né, de uma lei ordinária, como regra. O STJ, a fundamentação foi bem sucinta, né, e o STJ se baseou nisso e citou, acho que, 2 precedentes do Supremo. Por mais que o STJ não tenha sido foi mais do que suficiente, né? Mas existem outros aspectos da decisão, professor Gabriel, que eu acho que nós poderíamos colocar aqui, né? O primeiro deles é o seguinte: o prazo de vencimento de tributos, a rigor, ele não está sujeito à legalidade tributária. Por mais que o aspecto temporal, né, do fato gerador da hipótese de incidência tributária esteja expresso na lei ou ainda implicitamente, né, ele ocorre junto com o aspecto material, a data de vencimento, né, quando você vai pagar aquilo que surgiu do tributo, isso não está sujeito à legalidade tributária. Esse é o entendimento predominante no Supremo já, eu diria que há mais de 2 décadas. E nisso, você pode, né, o chefe do executivo, via decreto, ele pode fixar a data de vencimento de tributos. E ele pode também, no caso, antecipar e pode postergar, sem que você tenha nenhuma violação ao princípio da legalidade tributária. Foi isso que ocorreu com alguns tributos federais. Um caso para nós colocarmos aí, professor Gabriel, é a própria essência, né, do que é a tributação, né? A tributação, como todos nós sabemos, ela é a principal fonte de recursos do Estado, né? E como tal, né, como o poder de tributar envolve também o poder de destruir, né, como os americanos já falam há séculos, né? E o tributo, ele vai custear a coisa pública, ele deve ser disciplinado por toda a sociedade. E o instrumento correto de você fazer isso é através da lei. Tanto é que nós temos lá no artigo 150 da Constituição, inciso 1º, o princípio da legalidade tributária. Esse princípio da legalidade tributária ele está regulamentado no artigo 97 do CTN, nos incisos 1 a 4, onde ele coloca lá que para você instituir um novo tributo, majorar um novo tributo, ampliar uma base de cálculo, majorar uma alíquota, você depende de lei. Você não pode fazer isso ao livre albedrio, né, do fiscal, né, da autoridade que cobra, então ou até mesmo do chefe do executivo, né? E o reverso dessa moeda é que para você desonerar, né, para você instituir um benefício fiscal, né, você também tem que ter lei, né? Não foi citado no julgado, mas o artigo 150, parágrafo 6º da Constituição é expresso para dizer que todo subsídio, toda isenção, qualquer redução de base de cálculo, uma concessão de crédito presumido, uma anistia, uma remissão de qualquer tributo, depende de lei e depende de lei específica. Esse artigo 150, ele está regulamentado no inciso 6º do CTN, no artigo 97, inciso 6º do CTN, onde ele coloca, né, que as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção do crédito tributário dependem de lei. E se nós formos ver toda a lógica, né, professor Gabriel, do Código Tributário, não existe um direito subjetivo, né, do contribuinte para fazer uma moratória ou fazer um parcelamento de tributos, segundo seu bel prazer, né? O direito que surge, né, ao contribuinte, ele depende exclusivamente dos critérios da lei.
por tudo isso que nós falamos, né, que é exatamente pelo princípio da legalidade tributária, né? O tributo, pelo artigo 3º do CTN, ele é uma obrigação ex lege, né? E o lançamento tributário não altera essa característica dele. Então, no caso, não tem como, né, o Poder Judiciário se substituir, né, seja o chefe do Poder Executivo, né, para fixar a data de vencimento do tributo, né, de quando o tributo deve ser pago, seja para as condições de um parcelamento, né, de uma moratória. Isso depende exclusivamente da lei, né, que concede a moratória ou o parcelamento. Uma analogia que cabe aqui, professor Gabriel, é que o legislador, o judiciário, né, mesmo que esteja hoje em voga ou esteja em moda, né, o ativismo judicial, né, ele não pode jamais, né, substituir, né, o poder executivo, o poder legislativo em matéria tributária, né, ele estaria atuando como um legislador positivo. Por mais que nós não tenhamos súmula do Supremo sobre isso, mas se aplica perfeitamente o artigo 150, parágrafo 6º da Constituição, prezando, né, pela necessidade de lei específica. E uma questão que eu coloco aqui, só um pouco mais filosófica, professor Gabriel, só para fazer uma conclusão, né? Como o tributo, né, ele custeia a sociedade como um todo, despesas, né, que às vezes nem sempre são referíveis, né, nem sempre você tem uma correlação direta com quem está pagando o tributo do benefício que é dado, né, é sumamente natural do ponto de vista político, né, as escolhas, né, de como você vai onerar a sociedade ainda mais diante, né, de um estado, de calamidade, de uma pandemia, né, essas escolhas, você não tem certo, não tem errado, são escolhas políticas, né, quem vai ser beneficiado, quem vai ser prejudicado, quem vai ser mais gravado, quem vai ser menos gravado, né, isso são escolhas que devem ser julgadas pelo próprio povo, né, periodicamente, de forma periódica em eleições, né, porque se o povo não estiver satisfeito com as escolhas fiscais e tributárias do seu governante, né, o povo tem a todo momento a liberdade, né, de mudá-los, para que eles alterem também essas políticas tributárias, né? Se o judiciário avocar isso para si, né, em regra, né, pela própria garantia, né, que os membros do judiciário têm, o povo, caso não esteja satisfeito, né, com as escolhas do judiciário nesse plano, nessa seara, o povo não vai poder tirar, né, de forma periódica os seus juízes, né? Aí fica aí um pouco da reflexão do porquê, né, de você ter uma restrição, né, judicial nessa seara, nessa temática. Bem interessante, Felipe, esse raciocínio com a questão da vitaliciedade dos juízes, né? E as pessoas não podem, o judiciário se mete aí na seara política e ele, com a vitaliciedade, o povo não pode tirá-lo do poder, né? E só de curiosidade para o pessoal, a gente pode ver várias portarias nesse período de pandemia que mexeram em prazo de recolhimento de tributo e mexeram também em prazo de pagamento de parcela. Inclusive no Simples isso aconteceu também, no âmbito federal, a Secretaria da Receita Federal teve várias portarias nesse sentido. Inclusive era o que o contribuinte aqui do Espírito Santo queria, ele queria aplicar essa mesma lógica das portarias para os tributos estaduais, né? Exatamente, né, pessoal, pode, como o professor Felipe bem apontou, né, benefício fiscal, moratória, que é um benefício fiscal, hipótese, né, de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, lá no artigo 151, a moratória como benefício fiscal depende de lei. Aqui, no caso, nós não tivemos lei especificamente nas portarias, por quê? Porque estava cuidando de prazo de recolhimento de tributo. E como o professor Felipe bem apontou, prazo de recolhimento de tributo não se sujeita à legalidade tributária. Alguns confundem, né, Felipe, porque a súmula vinculante 50 do Supremo diz que a alteração de prazo de recolhimento de tributo não se sujeita ao princípio da anterioridade tributária. Não cuidou ali da legalidade tributária, mas, na verdade, a jurisprudência pacífica do Supremo entende que o prazo de recolhimento tampouco se sujeita ao princípio da legalidade tributária. E aí eu só lembro que não exige lei, mas pode ter lei, como é o caso do legislador, né? Pode o mais, pode o menos, né? Então ele não precisa colocar em lei o prazo de recolhimento, mas em alguns casos ele coloca. É o caso, por exemplo, das contribuições sociais de seguridade social. A gente tem as contribuições sobre folha de salário, contribuição previdenciária, contribuição patronal, com prazo previsto em lei. Também a contribuição dos segurados, da RGPS, tem prazo previsto em lei, até o dia 15 de cada do mês subsequente. Então, o legislador pode tratar disso, mas não é imprescindível, não viola a legalidade se ele não o fez,
e essa definição do prazo de recolhimento ela é tratada em ato infralegal. Até porque, se concede um prazo em ato infralegal, é para beneficiar o contribuinte, né? Porque se não tem prazo de recolhimento, aconteceu o fato gerador, tu tem que pagar de imediato. Se há um prazo de recolhimento no ato infralegal, isso é bom para o contribuinte, né? Então, essa é a lógica. Um julgado, eu concordo perfeitamente aqui com o STJ também, e é um tema importante, né? Que foi julgado pelo Supremo, o Supremo julgou essa questão também, e por outro lado, né, agora o STJ também com julgamento na mesma linha. Só uma última observação, professor Gabriel. Não é que estivesse fechado, que as portas de um parcelamento estivessem totalmente fechadas ao contribuinte, né? É muito comum no plano federal e no plano de todos os entes, você tem uma norma geral, né, que regulamenta o parcelamento tributário. Ele apenas estava querendo, na verdade, ele não estava querendo ingressar nas regras gerais de parcelamento. Ele queria algo mais benéfico, né, do que as regras de parcelamento ordinário por se estar numa pandemia. Perfeito, muito bem. Pessoal, com isso nós encerramos o nosso Enfermagem em Pauta número 36. Espero que tenha sido útil aí para vocês. Não deixem de dar uma olhada no nosso material escrito, no PDF, para fixar bem ali com os exemplos que a gente coloca. E aguardamos vocês no próximo Enfermagem em Pauta. Grande abraço, fiquem com Deus e até lá. Grande abraço, pessoal.